eu falava sobre a repercussão dos Estados Unidos. Durante o voto do ministro Moraes, os Estados Unidos se manifestaram publicamente e disseram que estão acompanhando o julgamento de Jair Bolsonaro. Ao ser questionado por um jornalista sobre a situação no Brasil, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que a gestão Trump está disposta a usar todos os meios para agir contra quem for. A gente tem esse trecho, inclusive, vamos acompanhar. Freedom of speech is arguably the most important issue. A liberdade de expressão é possivelmente a questão mais importante dos nossos tempos. Ela é reverenciada na nossa Constituição e nosso presidente acredita nisso firmemente. Ele próprio passou por censura antes de voltar ao Salão Oval, então ele leva isso muito a sério, assim como o vice-presidente e toda a equipe do governo. É por isso que tomamos medidas significativas em respeito ao Brasil e às sanções estrangeiras. E também garantindo através do uso das tarifas para que os países ao redor do mundo não puram seus cidadãos desta maneira. Ao mesmo tempo, enquanto o presidente usa a influência dos Estados Unidos para garantir nossos interesses no exterior, ele também garante que a liberdade de expressão continue aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma ação adicional prevista para hoje, mas a liberdade de expressão é uma prioridade para nós. O presidente não teme utilizar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. The economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Aí o trecho dessa declaração da porta-voz da Casa Branca, e é importante a gente destacar que ela disse que o governo, no momento, não está pensando em nada. Não há nenhuma sanção adicional no roteiro, né? Não é que Donald Trump vai tomar uma medida nos próximos dias, mas depois ela disse que o Donald Trump não tem medo de usar meios militares para garantir a liberdade de expressão. Deixa eu só receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, análise dos nossos comentaristas para uma declaração da porta-voz do governo norte-americano, dizendo que o presidente Donald Trump não tem medo de usar meios militares para garantir a liberdade de expressão, seja onde for. Passar para o Roberto Mota, porque houve, né, Mota, muitos veículos de comunicação que fizeram uma conexão dessa fala da porta-voz com o julgamento e com o que está acontecendo no Brasil. Não foi isso o que a porta-voz disse, mas é que a pergunta da jornalista dizia a respeito ao julgamento e à questão que envolve o Brasil, mas não necessariamente essa fala, esse momento da fala da porta-voz tem a ver diretamente com o que acontece no Brasil. Mas muitos fizeram essa relação, Mota. Muitos. Tem gente até sugerindo convocação de reservistas para se preparar para uma guerra contra os Estados Unidos. Parece piada, mas não é. O Brasil é sede do Foro de São Paulo. O Brasil tem milhares de territórios dominados pelo narcotráfico. Só aqui no Rio são mais de 1.500. O Brasil tem facções infiltradas nas instituições. Praticamente todo dia a gente comenta isso. Postos de gasolina, mercado financeiro. O Brasil tem uma fronteira porosa. Nós somos o segundo maior mercado de cocaína do mundo. A Amazônia é terra de ninguém. Aqui acontecem 40 mil homicídios por ano. Nós temos políticos que vivem celebrando parcerias com China, Cuba, Venezuela, Nicarágua e Irã. 2 fragatas iranianas ficaram atracadas 2 meses aqui no Rio de Janeiro. Mas a ameaça à soberania é colocar uma bandeira americana numa manifestação. E aí vem essa história aí da declaração. Eu vi a declaração. São 2 coisas separadas. Ela, por acaso, falou uma coisa depois de ter comentado a situação do Brasil. E o que ela disse em relação ao Brasil foi muito claro. Eu até anotei aqui, a liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está garantida em nossa Constituição e o presidente dos Estados Unidos acredita firmemente nisso. Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições a seus cidadãos dessa maneira. Não há nenhuma menção a qualquer uso de força ou medida militar na fala dela. Depois, na mesma declaração, ela começou a falar de uma forma genérica
E aí sim, ela fez uma declaração que eu diria até que surpreende pela veemência, que é a dizer que os Estados Unidos estaria pronto a usar meio militar para garantir a liberdade de expressão no mundo inteiro. Eu acho que surpreende pela veemência como essa declaração se seguiu ao pedaço em que ela falava do Brasil. Isso levou muita gente a interpretar que ela estava dando um recado para o Brasil. Na minha opinião, isso é ridículo, porque os Estados Unidos são uma nação amiga. As medidas que os Estados Unidos adotou em relação ao Estado brasileiro e ao governo brasileiro, elas foram muito bem explicadas por Donald Trump e foram explicadas também, mais uma vez, por Karoline Leavitt, a porta-voz, quando ela começa dizendo que Donald Trump passou por uma experiência muito parecida com a experiência pela qual Jair Bolsonaro está passando. Você, Dávila, sua análise sobre o posicionamento da porta-voz da Casa Branca quando foi questionada sobre as ações contra o Brasil. Cariato, eu não vou comentar só o que ela falou sobre o Brasil, sobre toda essa declaração. É, mais uma vez, uma porta-voz do governo Trump que faz questão de enfatizar cada vez mais o poder duro, o hard power dos Estados Unidos. Então impõe tarifas, vamos usar todos os meios para defender a liberdade de expressão. Essa história de que o poder duro é o poder do mundo atual. Nós temos que usar todo o nosso poderio econômico, militar, tecnológico, porque o mundo hoje é uma briga de potências, de tiranas com potências democráticas e vai ser ganho pelo mais forte. Essa é a ideia de Donald Trump, da política externa, da ordem mundial. E os Estados Unidos vêm abrindo mão do seu grande poder suave, que na verdade foi grande poder americano para conquistar, seduzir, atrair potências, justamente por ser a terra da liberdade, justamente por ser a terra da inovação, da criatividade, do empreendedorismo. Agora, a postura desse governo é o oposto, é sempre assim, vamos mostrar quão forte nós somos. Infelizmente, os Estados Unidos, neste governo, vem abandonando aquilo que fez a América ser tão admirada, a defesa da liberdade, da democracia, da pluralidade, da diversidade, tudo que fez os Estados Unidos se tornarem uma grande nação. Você, Cristiano Beraldo, as manchetes que os veículos brasileiros optaram em usar. Trump disposto a usar força militar para defender a liberdade. Casa Branca pode usar meios militares para retalhar o Brasil. E aí vai, né? Estados Unidos sobre o Brasil. Trump não tem medo de usar poderio bélico em defesa da liberdade. Foi a conexão que muitos fizeram a partir da declaração da porta-voz, Cristiano Beraldo. Mas as pessoas também precisam ter um pouco mais de contexto, né? Quando você tira a frase da porta-voz, e aí, enfim, dá assunto, né? Você, ainda mais nessa linha em que o governo tem colocado os Estados Unidos como uma ameaça ao Brasil, e isso justificar esse discurso de defesa da soberania, aquela manifestação no 7 de setembro, em que a esquerda brasileira, liderada pelo governo federal, tenta, então, resgatar o direito de usar o verde e amarelo. Afinal de contas, foi a própria esquerda que condenou o verde e amarelo como um símbolo da direita brasileira, ou da extrema-direita, como eles gostam de dizer. Então, isso vem, né, para casar com todo esse esforço que é feito. Agora, obviamente, não está em curso, nos Estados Unidos, nenhum tipo de movimento para colocar militares americanos aqui, navios americanos, um porta-aviões americano. Não vai acontecer isso. Quer dizer, os Estados Unidos não vai entrar no Supremo Tribunal Federal e prender ou eliminar os ministros ou o presidente da República. O Brasil não está neste aspecto como a Venezuela. Se você me perguntar se hoje eu acredito na possibilidade dos Estados Unidos invadir a Venezuela para prender Nicolás Maduro, eu acredito que esta é uma possibilidade que está na mesa.
prender ou matar. Agora, mas isso não vai acontecer. Entretanto, nós não podemos nos esquecer também que o Brasil merece a atenção militar dos Estados Unidos por outros motivos. Os Estados Unidos declarou que essas organizações criminosas, sobretudo que alimentam o tráfico internacional de tráfico de drogas, elas são consideradas agora organizações terroristas. E o Brasil não faz absolutamente nada para conter a atuação dessas organizações terroristas. Ao contrário, o governo federal ele confraterniza com representantes de facções criminosas. E a gente teve notícia essa semana do presidente da República comparecendo a evento organizado por gente ligada ao PCC, como tivemos já ministro do governo visitando com a maior tranquilidade, com a maior desenvoltura, áreas comandadas pelo tráfico de drogas. Nós tivemos ministra passeando sem capacete em áreas dominadas por facções criminosas, porque não pode usar capacete, quer dizer, você não pode cumprir a lei naquela área, porque o que vale ali não é a lei brasileira. Como é que um ministro de Estado, uma ministra de Estado, se submete a isso? Então, este é o governo do absurdo do Brasil do absurdo. Só que os Estados Unidos estão defendendo seus próprios interesses. O interesse dos Estados Unidos é impedir que toneladas de cocaína passem pelo Brasil para acessar o mercado dos Estados Unidos ou acessar a Venezuela por onde sai para ir para os Estados Unidos. Então, o que há é uma defesa do interesse norte-americano e não uma ameaça de uma invasão militar do Brasil. Agora, e em relação às tarifas, Mota, assim, porque quando a porta-voz disse que nenhuma sanção adicional estaria no radar, ela disse alguma coisa nesse sentido. Bom, por enquanto não tem nada, estamos acompanhando, enfim. E aí muitos acabaram fazendo a seguinte reflexão. Bom, mas se não haverá nenhuma nova sanção, isso não pode interferir no avanço da anistia, porque muitos apostavam que o avanço da anistia poderia estar ligado a um entendimento de parte do Congresso Nacional de que esse esforço seria uma consequência para reduzir danos. A redução de danos seria justamente impedir novas sanções e o prejuízo para alguns setores da economia. Você acha que uma mudança de posicionamento, um arrefecimento da temperatura dos Estados Unidos em relação ao Brasil, isso mexe com as negociações em torno do PL da anistia, Mota? Eu acho que isso tem uma influência grande, Caniato, mas eu não faço nenhuma leitura da declaração da porta-voz. Primeiro porque ela é uma porta-voz. Ela estava respondendo ali uma pergunta de momento, ela não estava falando sobre a estratégia que Donald Trump vai adotar, porque isso só quem sabe é Donald Trump. E Trump é conhecido pela imprevisibilidade dos seus movimentos. Eu acho que a posição de Donald Trump ficou bastante clara em todas as 3 cartas que ele mandou, em todas as declarações do Departamento de Estado, da Embaixada Americana aqui no Brasil. Ele disse, vocês têm que parar com a perseguição a adversários políticos, têm que parar com a perseguição a Jair Bolsonaro e têm que parar com essas medidas de ataque à liberdade de expressão. Tudo que o Estado brasileiro fez depois que ele disse isso foi para piorar e muito a situação. Então, o que se espera? O que a lógica diz? Virão novas medidas. Agora, será que essas medidas serão sanções pessoais, individuais, debaixo da lei Magnitsky, ou será que essas medidas serão tarifas impostas às exportações brasileiras para os Estados Unidos? É difícil dar um palpite aqui. Se você tivesse me feito essa pergunta há muito tempo atrás, eu jamais teria considerado a possibilidade da aplicação de tarifas, porque eu acho que a aplicação de tarifas, ela tem um lado negativo que precisa ser considerado e que tem um peso muito grande. Então, eu não sei se como medida para fazer o Estado brasileiro ou o governo brasileiro mudar de direção, eu não sei se a imposição de tarifas é uma coisa eficiente. Eu não estou dizendo que não é, eu estou confessando a minha ignorância. Em relação às sanções da lei Magnitsky, eu não tenho dúvida nenhuma
que são medidas gravíssimas, com profundo impacto nos indivíduos afetados, e me parece que é indiscutível o efeito que elas têm. Tá? Então, as possibilidades agora que estão na mesa são essas: novas sanções sob a lei Magnitsky, o agravamento das sanções que já foram impostas, e novas tarifas. Eu acho que qualquer aposta que se fizer aqui é extremamente arriscada, porque é muito difícil prever qual vai ser a estratégia de Trump. Dávila, só para a gente fechar esse bloco, daqui a pouco tem um break comercial, mas queria te ouvir também sobre qual lhe parece o cenário mais factível. Pode haver uma escalada por parte dos Estados Unidos, mas assim como Mota, você entende que a ampliação da Magnitsky nesse momento é mais factível do que a imposição de novas tarifas, o prejuízo para setores, inclusive, podendo prejudicar a economia norte-americana, Dávila? Não só prejudica a economia norte-americana, mas aumenta a animosidade aí do país em relação aos Estados Unidos, as pessoas. Então, isso é péssimo para a relação de dois países. E o Trump sempre gosta de enfatizar que ele gosta do povo brasileiro. Então, ele não tem que castigar o povo brasileiro, ele tem que castigar pessoas do governo, mas não o povo pagar a conta. Não faz o menor sentido isso. Então, eu acho que Trump pode anunciar novas medidas após o julgamento de Bolsonaro, mas é preciso ver o que vai sair desse julgamento. Nós já sabemos o veredito, mas o Beiral estava discutindo a questão da dosimetria da pena. Eu acho que dosimetria da pena, e se a pena vai ser cumprida domiciliarmente ou na cadeia, isso sim pode ter um efeito maior, eu acho, muito mais do que quantos anos Jair Bolsonaro vai pegar de prisão nesse julgamento. Mas essa história de ser uma prisão domiciliar ou uma prisão na cadeia, eu acho que isso pode sim